Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais esta reunião. E sempre vou dizer, é sempre com muita alegria eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do Evangelho de Jesus. Sempre os mesmos recadinhos, né? E as Espíritas estão abertas às quintas-feiras, às 8 horas, para passes e palestras. Tratamento espiritual, desde quando entramos no centro, já estamos recebendo as bênçãos, né, as benesses, aquilo que nos é necessário, né, para a nossa melhoria, né? E isso vem do abraço que recebemos, da palestra que assistimos, do passe, da água fluidificada. O tratamento espiritual começa na nossa atitude em vir buscar no centro espírita uma bênção, né? Então ela começa na nossa mente. A gente fala que se nós promovermos a doença com os nossos pensamentos, nós também produzimos a cura com os nossos pensamentos, né? Então, o tratamento espiritual se inicia com a minha vontade de vir ao centro. E para que nós façamos a palestra de hoje, vamos fazer a prece, aquietando o nosso coração, o nosso pensamento, entrando em sintonia com as energias divinas, com as bênçãos do Pai Criador, com o amor e a misericórdia do Mestre Jesus, com o amparo da espiritualidade, com o abraço aconchegante do nosso anjo de guarda, com a presença dos espíritos afins de cada um de nós e com a permissão dos mentores desta casa, nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou para dar início ao trabalho desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. E hoje, meus irmãos, meus amigos, eu gostaria de falar com vocês sobre esta parábola de Jesus, que está no capítulo 12º do Evangelho. O título é Amai os vossos inimigos, mas o subtítulo é Pagar o mal com o bem. Então, Mateus escreveu, diz que Jesus falou assim: tendes ouvido e foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então, isso acho que Moisés que falava, né? A lei mosaica devia pregar isto, né? Mas ele diz assim, mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, e faz chover sobre justos e injustos, e faz nascer o sol sobre bons e maus. Eu vos digo, e se a vossa justiça não for maior e mais perfeita, e a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, Mateus ouviu isso de Jesus.
Jesus escreveu, né? Porque ele escrevia tudo, né? Mateus escrevia tudo, né? Lucas não conheceu Jesus, mas quando ele soube de Jesus e tal, ele foi conversava com a mãe dele, ele conversava com Maria. Então ele era frequentador da casa de Maria e ele escrevia tudo que ela falava. Por isso tem o Evangelho de Lucas. Mas ele mesmo não conheceu Jesus. Agora, Mateus não, ele ouvia tudo e registrava letra por letra. Então, o nosso amigo Nélio Lúcio, nesse livro Jesus no Lar, traz uma mensagem dos bastidores, né? Como a gente fala, né? Ele conta como eram os bastidores na época de Jesus. E vem nos falar sobre isso, parar o mal ou o bem. Então, nós vamos ver assim, né? Reunidos na casa de Simão Pedro, eram ali as reuniões, né? Até já falei isso, né? A mulher de Pedro devia, né, ficar chateada, porque as reuniões eram sempre na casa dela, cheia de gente, né? E tinha que servir a fé, servir almoço, mas era ali na casa de Pedro que eles se reuniam, né? Então diz, estando reunidos os companheiros habituais do grupo doméstico, Senhor Jesus, de olhos melancólicos e lúcidos, diz para os ouvintes: amados, em procura o sol do reino divino, há de armar-se de amor para vencer a grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar amor no coração, é indispensável ampliar as fontes de piedade. Então, vamos parar o mal com o bem. Compadeçamo-nos dos príncipes. Ele fala que não deve ser fácil ser príncipe, né? Compadeçamo-nos dos príncipes, porque quem se eleva muito, sem apoio, pode experimentar uma queda nos desfiladeiros tenebrosos. Então, vamos nos compadecer deles. Vamos parar o mal com o bem. Ajudemos também os escravos, porque quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação e cometer absurdos. Então também vamos nos compadecer dos escravos. Estendamos mãos fraternas aos criminosos da estrada. Ele deve estar sempre com medo. E o temeroso tem um remorso e é um vulcão devastador. Né? Às vezes a gente até pensa nisso, né? A pessoa comete um crime porque está com medo. Né? Ela acaba indo para as vias de fato, porque não ficou no medo, não sabia como sair da situação. Acho que até ouvi isso hoje, de um caso que teve aí no noticiário, um policial que atirou no cantor de gospel, lá no Barra Funda. Eu ouvi, lembrei disso agora, o irmão dele falando. O cara se apavorou, o polícia se apavorou e deixou a arma aí. Nesse de deixar a arma aí, ele achou que nós ia pegar, ele ainda falou. E ele pegou a arma e atirou. Então, olha, é bem isso aí mesmo, olha.
Puxa vida. O temeroso tem um remorso e é um devastador. Ajudemos a ele e nos parece o bonzinho, o reto, porque há uma justiça infalível acima dos círculos humanos. E nem sempre em morre santificado aos olhos da criatura, surge santificado no céu. Então, nem a gente vê e fala, nossa, é uma boa pessoa. Ele também precisa das nossas preces. Amparemos e ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições e transmitem aos outros. Tenho certeza disso. É quando a gente fala, né? Eu estou aqui falando, mas o primeiro a ouvir sou eu. Essa lição é para mim, mais do que para vocês. Então, e todos são ensinamentos de parar o mal ou o bem. Ajudemos o mal, porque o espírito endurecido se faz mais perverso. Lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente, porque a dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos também as pessoas felizes, porque a tempestade costuma surpreender e a morte vem sem esperar. A saúde também reclama operação, para não se arruinar. A enfermidade também precisa de um remédio para extinguir-se. A administração também pede socorro para não se debandar. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no oração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um presídio para os maus e um hospital para os doentes de toda a sorte. Aí nós podemos escolher também. Se eu quero frequentar a escola, se eu quero ficar internada no hospital, ou se eu quero ficar presa na penitenciária. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade de Deus. Isso a gente já ouviu no Pai Nosso. Eu digo, e Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, ele colocou a todos nós em pé de igualdade, né? Um pelo outro, um tem que realmente ajudar o outro, incondicionalmente. Quando ele diz, já no começo, quando ele diz Pai Nosso, né, já é nosso, não é meu pai, não é seu pai, né, era Pai Nosso, né? Ele fala sempre, nessa oração, sempre no plural, né, sempre no pronome nós, né? Ele fala por mim, ele não ensinou eu rezar por mim ou para mim, né? Então, sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível fazer a vontade de Deus. O tal do seja feita a vossa vontade
Se não tivermos compaixão, não vai, nem dá para fazer a vontade de Deus. Porque Deus usa a nós para ajudar os outros. É uns pelos outros. O primeiro passo da perfeição é o entendimento do auxílio. Nessa hora interrompeu-se o mestre perante os seus companheiros emudecidos. Também fico pensando nisso. Jesus falava, né? E acho que os discípulos ficam assim, né? Ele está falando, né? E é isso é dizer, né? Ficava tudo assim. Aí ele falou, um dia vocês vão entender, né? Vou mandar um consolador, vocês vão compreender tudo isso, né? E a gente está até hoje tentando entender as palavras de Jesus, cada um interpretando a sua maneira, né? Então, ele interrompeu-se aí, entre os companheiros emudecidos, e por eles ainda se encontravam ali sem perguntar nada, sem falar nada, uns até com os olhos marejados de lágrimas. Ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Ele termina aí essa lição, e eu vejo nela o que Jesus disse e Mateus anotou. Se você não ama o seu inimigo, como faziam os fariseus, que diferença você tem dele com os fariseus, sua com os fariseus? Então, nós temos que dar o exemplo, nós temos que ter a atitude de, não é só falar de, né? Não é ler, falar, é legal e bom isso, é ser. Eu me lembro da palestra anterior da nossa irmã, da Andréia, onde ela citou Eliaso, lembra da moça? Ela não atendeu, né? Eu fiquei pensando ali, já pensou, se foi Jesus que estava ali na frente da Andréia naquela hora, né? Quando Jesus falou, quando deres de beber, a mim está dando, quando deres, né? As águas a mim está dando. Vocês lembram de que ela contou a história? E a moça atravessou na frente dela na hora que eu estava saindo do trabalho para pegar o ônibus e tal. A gente não dá atenção para essas coisas. Para revidar o mal com o bem. Parece que isso está longe da gente. A gente tem que fazer sempre na mesma moeda, né? Sempre revidar, sempre vingar. Fez isso, eu faço mais. É um exercício diário, gente. Não tem nenhum santo aí, né? Ele fala, vão também rezar para eles. A gente acha que são boas pessoas. Essa daí é tão boa pessoa. Nós não sabemos nada, não está nada escrito aí na testa de ninguém. Nós somos necessitados de um apoiando o outro. Eu não sei exatamente a necessidade que você tem, ela tem e o outro tem, mas eu sei que somos todos necessitados. Então, um abraço, né? Uma palavra, nesse frio mesmo, gente, quanta gente na rua, a gente poder dar um agasalho, não tem um agasalho, dá um chá quente, uma sopa quente. Não tem uma pessoa, a gente fala assim, não tem ninguém tão rico e não precise de nada, e ninguém tão pobre e não tenha nada para dar.
Então, parar o mal com o bem é isto. Nós não vamos esquecer que ele é nosso inimigo, né? Nós só não vamos revidar, né? Eu sempre peço a Jesus que me dê oportunidade e faça eu ver a oportunidade de parar o mal com o bem. E não exatamente para ela mesma pessoa, sabe? Que me fez o mal. Porque para ela, talvez, o máximo que eu fizesse não ia representar nada, né? Nem perdão ela me daria. Mas eu posso fazer o bem para outros, né? Eu lembro que Chico Xavier falava isso. Faça o bem, nem que seja um produto da ignomínia, ele falava. Porque você fazendo bem para uma pessoa, essa pessoa vai falar parente dela. Ah, a Cecília me fez isso, a Cecília me ajudou nisso. E ela vai falar, ai, que bom a Cecília. E já faz uma prece para a Cecília. E a outra também vai falar também. E nós vamos juntando na nossa caderneta de poupança. Então, eu peço sempre para que Jesus me faça ver uma oportunidade de fazer o bem. Eu não passe desapercebido com isso também, né? Porque também é muito fácil, né? Tô vendo e não fazer nada, né? Então, o meu convite desta semana é para isso. Para que nós nos dediquemos com esse pensamento de parar o mal com o bem. Eu não preciso amar o meu inimigo da mesma forma como eu amo o meu amigo. Mas não preciso ter por ele o ódio, o rancor, o sentimento de vingança. Ele fez o mal. E também outra coisa eu aprendi. O mal eu faço para mim mesmo é o mal que eu fiz para o outro. Eu só quero o bem para mim. Mas o mal que eu fiz para o outro é para mim e vem. O endereço é o meu. Então, esse é o meu convite para a reflexão desta semana. Pensar nessas palavras de Jesus. Leiam o Evangelho, pessoal. Seja este um livro de cabeceira, sabe? Para a gente ler a todo momento. Em qualquer circunstância do dia, abrir aleatoriamente, tem ali uma palavrinha de Jesus para nós. Com certeza. E eu agradeço pela presença de todos, pela companhia de todos. Vamos passar para a nossa prece de encerramento para tomarmos o nosso passe na sequência. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor Jesus, é uma oração repleto de gratidão e vamos dar por encerrado esta parte do trabalho da noite, agradecendo a oportunidade concedida e estas palavras da sua parábola possa ecoar nos nossos ouvidos e nos faça mesmo refletir e colocar em ação este trabalho de compreender o próximo, entender as suas atitudes, não repetir as suas más atitudes. E não termos no coração a inimizade por ninguém. Podemos até ser inimigo do outro por conta dele, mas não por minha conta. E os seus ensinamentos, Senhor, nos sirva de amparo e de degraus para estarmos um dia melhor do que outro.
Ontem melhor do que hoje, né? Hoje melhor do que ontem, né? Pior do que amanhã. Um dia por vez. E vou pedir para os meus amigos a ir repetirem juntos, né? Mais uma vez a prece que o Senhor nos deixou, para darmos por encerrado o nosso bate-papo desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, e que esta prece seja repercutida onde houver maior necessidade. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Pois não.